Graças e paz, povo de Deus, Nilton Rivaíra em mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o cristão e a política. Meus queridos, está havendo uma certa confusãozinha nos nossos dias e alguns líderes estão, no caso, já preocupados em se lançar ou ter a sua candidatura lançada para pleitear aí no meio dos outros alguma instabilidade para a igreja, não compreendendo qual é o projeto de Deus para nós. Pois bem, fazendo minhas as palavras do pastor Joel Serra, na qual ele diz o seguinte: Deus, ele é um Deus de liberdade e deseja a liberdade das nações, a liberdade interna e a externa. Para realizar a liberdade interna, ele estabelece então a igreja, né? Que é a promulgadora do evangelho que liberta. Então vai tocar a vida desses homens e eles vão ser libertos por intermédio da pregação da palavra, por intermédio da vida e do testemunho da igreja. E para a liberdade externa, ele então cria o governo justo ou governo civil. E aqui está o ponto-chave que alguns líderes não estão conseguindo compreender. Nós influenciamos o governo civil por meio do nosso testemunho, pela ação do Espírito Santo na nossa vida e pela forma que Deus manifestar-se-á por intermédio de nós. Aí então o governo civil, né, se tornará um governo justo, porque influenciado pela palavra de Deus e pelo testemunho da verdade na vida dos cristãos, estarão também, né, mesmo que não se convertam, se voltando às práticas da justiça, cumprindo um legado paralelum legem. O que fez ser isto? Essa palavra, né, grega e paralelum legem. Ou seja, eles vão fazer atos que são paralelos à lei de Deus. E aí cumprir-se-á o tema que Paulo aconselha a Timóteo no capítulo 2, versículo 2, dizendo: ore. Ore por todos aqueles que estão em eminência, ore inclusive pelos reis, para que vocês tenham vida sossegada. Ele não está dizendo se candidatem como procônsul, se candidatem como governadores, façam alianças políticas. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo para a igreja orar. Orar por aqueles que estão em eminência, porque ainda que eles não venham se converter, eles vão fazer embasados pelo sentimento de contato que eles tiveram com justos, com homens de Deus, homens e mulheres de Deus, vai fazer com que eles pratiquem coisas paralelum legem, coisas paralelas à lei de Deus. E aí o que vai acontecer? Como Paulo diz, os cristãos têm vida sossegada. E aí ele continua, no mesmo capítulo, ali no versículo 8, ele diz assim: orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, orando e intercedendo, fazendo imprecações por todos os homens. Ou seja, você não vai orar somente pelos líderes, mas vai orar por todos os homens. Mas mesmo por aqueles que são maus, são pilantra, aqueles que eu odeio, aqueles que eu tenho vontade de ver apodrecer na cadeia, por esses também. Eis a diferença do evangelho sincero e genuíno. Ele não vê os homens e suas ações como seus adversários, porque eles sabem que os homens e suas ações estão sendo influenciados por um poder, e esse poder é o poder do maligno. E aí cumpre-se o texto que Paulo também ensina,
dizendo: nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais nos lugares celestiais, ou seja, nas alturas. É contra estes o nosso combate. Jeremias também vai citar alguma coisa semelhante quando ele escreve a carta aos dispersos, aqueles que foram levados cativos. E nos Salmos mostra eles desanimados, empendurando as harpas nos salgueiros, não querendo mais saber de cantar, de adorar a Deus, ou seja, abandonando tudo porque foram levados cativos. Jeremias então escreve uma carta para eles, no capítulo 29, ali a partir do versículo 7 em diante, escreve uma carta para eles dizendo para eles que é para eles plantarem, que é para eles terem as suas coisas, que é para eles terem filhos, que é para eles, enfim, progredirem como povo, porque Deus os traria de volta. E lhes determina mais, dizendo no versículo 7, que era para eles orarem pelo progresso da cidade. Porque se a cidade progredisse, se a cidade prosperasse, eles iriam prosperar também. Mas, mais uma vez estou dizendo, a ordem divina não foi: levantem-se líderes entre vocês para atuarem lá. Não. O objetivo de Deus não é isso. O objetivo de Deus é nos usar para influenciar com que a palavra de Deus seja manifesta. Ou seja, nós somos a carta viva, como disse Paulo, para ser lida pelos homens. Ou seja, eles vão ver fidelidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Vão ver frutos do Espírito manifestados visivelmente numa pessoa. E vão saber que é possível uma pessoa viver diferente do contexto deste mundo. E aí então há a conversão ou a mudança de atitudes. Alguém até pode dizer, falando nesse tema sobre o cristão e a política, mas José foi colocado como governador, mas Daniel foi levantado como líder no meio de Babilônia e também, né, nos outros reinados que sucederam Babilônia. Sim, meus irmãos, mas você vai ver eles sendo colocados. Você não vai ver eles se elegendo. Você não vai ver eles se colocando assim por à disposição. Não, eles foram levados, empurrados para aquilo, né? José, por exemplo, não tinha nem noção na sua cabeça de que poderia ser o governador. Ele simplesmente interpretou o sonho do rei na esperança de ajudar o rei a tomar uma solução. Mas aprove ao rei colocá-lo como governador. Ele não estava lá para ocupar aquela posição. E é isso que temos que ter em mente. A política para os cristãos, eles são um meio de vivermos de forma pacífica até que Jesus venha e nos leve. Mas para crentes com a visão neste mundo, eles querem entrar para este meio para liderar o povo como cristãos, ou seja, como se fosse, no caso, um grupo que comanda, né? Está acontecendo tal coisa, aconteceu com o camarada cristão, aconteceu que foi botado um cristão lá. Não. Nós, carne e sangue, somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a erros, somos sujeitos a tudo. Se aconteceu, aconteceu porque o Deus Todo-Poderoso está operando. Não é porque pelas benesses de ser cristão. É porque o Deus Todo-Poderoso está agindo. E em segundo lugar, Ele não nos chamou, não nos vocacionou para sermos políticos. Ele nos chamou e nos vocacionou
para nós sermos influência e transformarmos a vida deles. Então, muito cuidado, irmãos, muito cuidado com esse negócio. O pleito esse ano vai ser lançado. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que muitos candidatos vão brotar, inclusive até mesmo da igreja. E muitos púlpitos vão virar palanque. Muitos candidatos vão aparecer lá com a sua comitiva, né? Vão assentar nas tribunas, vão ter oportunidade de falar alguma coisa, vão começar lá, né, com os seus trejeitos, tentar dar uma de crente. E nós não podemos ser usados dessa maneira. Então, vigiem e entendam. Nós fomos chamados para influenciar e ser o sal neste mundo pecador e perverso, e não nos misturarmos com ele. Gostou do nosso vídeo? Não te esqueça, querido, deixa o like, né? Pode nos seguir também nas nossas redes sociais. A minha rede social tá aí, Instagram. E também tem um canal exclusivo deste canal, para você entrar lá e conversar conosco, dar a tua sugestão, ou quem sabe até mesmo trazer um pouquinho da tua crítica. Você pode também. Nós temos aí, ó, nosso canal no Instagram, não é Instagram, gente, é no... Eita Deus, eu acabei esquecendo o negócio agora. Mas está aqui na descrição, aqui você vai ver, né? É só clicar e ir direto para lá falar conosco. Graça e paz, Deus abençoe.